Graça e paz, povo amado de Deus, Igreja de Jesus Cristo, espalhada na terra. Vivemos momentos de escuridão, de sombras, de trevas aqui na terra. Estamos passando esse momento delicado, não só no nosso país, como todo mundo. Momentos de crise, momentos de lutas, de guerras, violência, momentos de morte. Vale da sombra da morte. E o que é que nos resta, nós como cristãos? Chamarmos a Jesus Cristo, que é a luz do mundo. Clamarmos por Jesus, luz do mundo, que venham acender o fogo, a paixão do amor, para nos conduzir nesses caminhos tortuosos e nos levar ao Monte Sião, nos levar a Jerusalém celestial, nos levar à vida eterna, porque tudo isso aqui vai passar, tudo aqui vai acabar. Mas precisamos, para viver aqui nesse mundo tenebroso, de luz, luz do alto. Isaías, no momento em que lá o país, a nação de Jerusalém, a nação de Israel estava passando por essa dificuldade, o povo, como sempre, esquecia de Deus e começava a viver as práticas do pecado, se misturar com outros povos, idolatria. E Isaías foi um profeta levantado por Deus para trazer essa mensagem para o povo se arrepender e voltar a Deus. E dizer que se o povo não se ajeitasse, já tinha levantado um opressor, já tinha levantado aquele que vinha oprimir aquele povo que não queria saber mais de Deus, o povo escolhido. E é isso, gente. A gente está passando por momentos difíceis, a igreja esquecendo a mensagem verdadeira de Jesus. As igrejas antes da pandemia estavam cheias, abarrotadas de pessoas em busca de milagres, não da salvação, não de Cristo, não do Salvador, mas sim do Deus de milagre, o Deus que estavam atrás dos milagres, não daquele que faz os milagres. Amém? E Isaías, lá no capítulo 9, ele fala dessa luz que prometida por Deus. Isaías, que é o profeta messiânico, né? O profeta evangélico, o profeta do evangelho. Ele traz essa notícia de um filho, de um menino que ia nascer. E ele fala lá no verso 2 do capítulo 9 exatamente sobre essa luz. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte resplandeceu-lhe a luz. Isaías 9, 2. É possível andar na escuridão ou viver nesses lugares onde a morte paira e as sombras, como essas sombras que vão infestando nossa vida por todos os lados. Sim, é possível viver, cruzarmos o tempo todo com pessoas que andam sem saber para onde estão indo, para onde estão caminhando. A escuridão tapa as vistas, ficam cegos, segue seus impulsos naturais, ou as vozes de outras vozes, outros sons que não são de Jesus, que não são de Deus, do Espírito. Mas não conseguem enxergar o caminho da verdade, o caminho da vida, o caminho que nos levam a um caminho da paz,
a paz, a prosperidade, que a paz quer dizer exatamente, não é uma paz de ausência de guerra, mas é uma paz que traz uma prosperidade não econômica, uma paz como qualidade de vida, prosperidade como qualidade de vida, sem necessidades, vivendo bem. É essa paz que Jesus Cristo nos promete. Apenas essas pessoas andam um dia após outro, sem chegar em lugar algum. Amém? Até mesmo dentro das igrejas. Até mesmo dentro das igrejas. Há também aqueles que habitam em lugares onde a presença da morte é constante, as favelas da vida, aí, onde há droga, o tráfico de todo tipo, de prostituição, de drogas, de órgãos, de esse mundo. É a noite aqui quando cai da cidade de Recife, é perigoso a gente ir para o centro, a gente não tem mais aquele. A gente não coloca mais as cadeiras fora de casa, na calçada, para ficar com os vizinhos, batendo um papo. Não tem mais isso, porque o perigo é constante. Os bairros aqui mais novos, como aqui em Boa Viagem, são bairros que são perigosíssimos para assaltos, para sequestros. E a gente vive nesse medo, nessa sombra da morte. A gente vive nesses lugares. Homens e mulheres, velhos e crianças. Opa, essa vida tenebrosa de sombras. Há também a mortes emocionais também. Fora a vida material, a morte emocional, a morte psicológica. Aqueles que sofrem toda sorte de abuso, de violência, de mutilações, de vergonha, de solidão. Aquelas pessoas que são desprezadas pela sociedade. Existe todo tipo de morte, de sombra nesse mundo moderno. São os excluídos, são os que são maltratados nesse mundo que jaz o maligno, que ainda não conseguiram ver a luz no fim do túnel, a luz que ilumina, a esperança. Não conhece a esperança, não conhece o amor, vive um morto-vivo aqui na terra. Como o próprio Jesus diz, tu estava morto e reviveu, estava perdido e se encontrou como filho pródigo que deixa a casa do pai para viver no mundo da perdição. A criança de Belém veio ao mundo trazendo luz, 600 anos depois de Isaías, e mostrando um caminho novo para os que andam na escuridão, nas trevas, sem esperança, sem amor, trazendo a esperança para os que vivem aguardando a morte. Morrer, todo mundo vai morrer um dia, mas a gente sabe para onde vai quando a gente conhece Jesus, porque não acaba aqui com a morte, a gente tem a vida eterna. Veio para dar um sentido à vida, a essa vida aqui, nesse momento. Essa vida tem que ter algum sentido. Não é só comer, beber, trabalhar, como o próprio Salomão fala. É vaidade. É vaidade, pura vaidade, que vai como o vento, sem ter nenhum significado, sem ter nenhum sentido essa vida. Mas quando a gente conhece a luz também representa conhecimento da verdade, a verdade que nos liberta, do pecado, porque ela nos traz a consciência do pecado do homem, da maldade do coração do homem, porque esse pecado nos afastou de Deus. E essa luz que se chama Jesus Cristo, o Evangelho, a Boa Nova, aquele que morreu numa cruz, no nosso lugar, para salvar-nos, para nos libertar, nos redimir, pagar o preço da escravidão do pecado.
pecado que nos leva para as trevas, o pecado que nos leva à morte eterna. E Jesus Cristo trouxe essa luz. E nós temos que clamar por essa luz. Essa pandemia que veio para a gente pensar mais, esses lockdown que demoraram tanto tempo, a gente dentro de casa, a gente teve toda a sorte para pensar na nossa vida e ver se a gente está fazendo a nossa parte, se a gente está realmente agradando a Deus. Você, eu como cristão, estamos agradando a Deus, estamos fazendo a nossa parte, estamos fazendo a nossa missão, a missão que Deus nos deu. Então é isso para a gente refletir. Estamos espalhando o amor de Cristo, o amor que a gente recebeu de Cristo, aquilo que a gente recebeu de graça, que a gente tem que dar de graça. Amém? Então a gente tem que clamar por essa luz. Como Isaías disse que essa luz ia resgatar o povo de Israel, ia resgatar os judeus. Essa criança que nasceu em Belém, que continuando lá no verso 6, versos 6 e 7 de Isaías 9, a gente vê que ele fala aqui, ó. Porque um menino nos nasceu, um filho nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Aleluia, Jesus Cristo. Jesus Cristo está voltando. Jesus Cristo está voltando, porque ele foi para preparar as moradas para os seus, aqueles que crerem nele. Aqueles que crerem nele, não, mesmo que morram, viverão, como ele falou. E será salvo ele e sua casa. Eu creio nisso. É promessa de Deus. E a promessa de Deus não deixa de ser cumprida. Então, isso é que dá sentido a essa vida. Para a gente não viver na escuridão. Para a gente não viver nas trevas. A gente precisa do nosso Senhor Jesus, que é luz, a luz do mundo. O Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis. Mas ele vem iluminar o nosso caminho. Não, mas Jesus está longe, tá? Mas ele deixou o Espírito Santo. O Espírito Santo está fazendo o trabalho que Jesus começou há 2000 anos atrás. Ele disse que ia, mas ia deixar o Consolador. Ele não ia deixar a gente órfão. E o Espírito Santo até hoje está aqui conosco. E ele não está só do lado da gente, ele está na gente. Ele habita em nós. Ele é que nos, de glória em glória, nos transforma em pessoas melhores. Só assim a gente vai conseguir dar fruto. O fruto do Espírito, principalmente o amor. Amém? Então, obrigado, Senhor, por nos teres iluminado o nosso caminho, dado sentido à nossa vida, nos convidado para a comunhão contigo e com teus filhos. Já não andamos em trevas, e vivemos abundantemente. Temos uma vida verdadeira aqui na terra ainda. Não é só na vida eterna, só depois da morte. É agora. Vivemos uma vida verdadeira. Dar-nos a graça e o poder para que sejamos um feixe da tua luz aqui na terra, entre os homens. Sejamos os teus pregadores, os teus evangelistas, os teus missionários, aquele que leva a palavra de amor para aqueles que ainda não te conhecem. Que muitas pessoas dizem que conhecem Jesus, mas ainda não conhecem. Eu mesmo achava que conhecia Jesus, eu era espírita, e achava que conhecia Jesus Cristo. Não conhecia nada de Jesus. Dá-nos essa graça, Senhor, essa luz, esse facho de luz, que a gente seja aqui na terra, cada um de nós, dando as mãos para que também conheçamos o teu amor e a tua salvação. Cada dia mais, de glória em glória, cresçamos na tua luz, na tua graça, em misericórdia. Tudo isso é renovado toda manhã. Amém. Deus abençoe a tua vida e tua casa, meu irmão.